Olá, bom dia a todos. Bom, eu sou a professora Aline, estamos aqui para mais uma aula de PW2 com a minha amiga Vanessa. Bom dia, Vanessa. Bom dia, amiga. Bom dia, pessoal. Isso mesmo. Bora lá programar mais um pouquinho? Isso aí. E hoje, dando continuidade, né, depois que nós aprendemos a fazer a conexão com o banco de dados e o insert, hoje a gente vai aprender aqueles inserts que dependem de uma variável auxiliar que vem de uma outra tabela. Então, imaginem só, você vai cadastrar um produto, mas quando você vai cadastrar esse produto, você precisa especificar quem é o seu fabricante. Ou você vai, por exemplo, fazer uma matrícula de um aluno, você precisa dizer em qual turma esse aluno vai ser matriculado. Ou seja, todos esses cadastros em que eu tenho uma chave estrangeira que virá de uma outra tabela, nós precisamos fazer um select. E é o que nós vamos aprender hoje. Como você fazer uma inserção baseado no select em uma outra tabela. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, não tem como, né? Nós já fizemos aqui alguns testes, alguns ensaios. Ele vai ficar porque é um assunto mais extenso, mas a vantagem de estar gravado é que vocês podem assistir de forma pausada, vocês podem ir fazendo junto, mas é muito importante que vocês assistam e reproduzam os exemplos que nós vamos mostrar para vocês. E todos os arquivos também de exemplos serão disponibilizados para que vocês possam aplicar no projeto final de PW2. Vamos lá, Vanessa? Vamos lá. Então, como a professora falou, hoje a gente vai falar, eu vou compartilhando minha tela, a gente vai falar desses cadastros que a gente tem. Vou lá primeiro na tela do projetinho que a gente está trabalhando, né? A gente vai falar desses cadastros que dependem da chave estrangeira, né? Só Porque para confirmar, tá gravando mesmo? tá gravando. Deixa eu ver, tá sim. Deixa eu pausar aqui e voltar, só para garantir, né? Tá gravando. Pra gente ter certeza, né? Vamos lá. Então a gente vai falar desses A gente não cadastros. dá aula meia hora e depois descobrir É verdade. que estava pausado, né? Então a gente vai falar desses cadastros que dependem da chave estrangeira. Por quê? Porque a gente vai encontrar muitos cadastros nesse sentido. Então, o agendamento, o cadastro, por exemplo, da matrícula de um aluno. Então, assim, muitas tabelas, elas vão ter relações com outras tabelas. E aí, como que a gente faz o cadastro de uma chave estrangeira? E aí, eu dei uma incrementada no exemplo que a gente vem trabalhando. A gente veio trabalhando nesses tempos com cadastro de clientes. E aí, eu dei uma incrementada colocando aqui o tipo de cliente, para dizer se esse cliente é do tipo físico, jurídico, é uma pequena empresa, é MEI. Então, eu dei uma incrementada. E aí, só para a gente melhorar, vamos dar uma olhada lá no meu banco de dados como ficou. Eu tenho aqui o meu banco de dados, deixa ele carregar, com a tabela cliente, que a gente já conhecia, e eu criei a tabela tipo cliente. E aí, nessa tabela tipo cliente, o que eu fiz? Deixa eu mostrar a estrutura dela primeiro, né? Então, a tabela tipo cliente tem o ID e a descrição. E aí, quando a gente olhar, eu cadastrei direto aqui no banco. Eu não fiz aí uma telinha de cadastro, né? Aqui eu fui um pouco mais objetiva. Eu cadastrei os tipos físico, jurídico, pequena empresa, MEI. Então, eu cadastrei direto aqui no banco. E na tabela de cliente, aí eu dei uma atualizada nela. E aí, nela, eu inseri essa chave estrangeira. Então, vocês vão observar que vocês terão aí nos projetos de vocês tabelas com chaves estrangeiras. Né? Então, eu coloquei aqui o ID do tipo cliente. E aí, se você olhar aqui embaixo nos meus índices, eu já fiz a relação desse índice. Então, eu já criei. Então, naqueles primeiros vídeos que a gente ensinou a criar o banco de dados e criar a chave estrangeira, eu já fiz essa relação. Então, a relação do meu banco de dados já está ok, já está funcionando. E aí, quando Um você... detalhe, né, Van? Que a gente relaciona sempre pelo código, né? No caso, a professora relacionou pelo ID. Mas ali dentro da combo, do select que a professora criou, se vocês observarem, aparece o nome, né? A descrição do tipo de cliente e não o código. É por isso que a gente está criando esse vídeo hoje, né? Para explicar para vocês como que eu faço para relacionar o código, mas ali aparecer o nome. Então, aquele bom e velho inner join que a gente já aprendeu nas aulas de banco de dados, Banco de agora a gente dados está fundamental. começando a juntar tudo aqui agora na aula de PW2, tá bom? Então, vamos ver como é que funciona isso, Porque para que vocês possam implementar no projeto final de vocês.
Porque para o usuário, galera, a gente tem que lembrar que o código, a chave primária, ele só faz sentido para nós programadores. Para o usuário, ele não faz sentido nenhum, né? O usuário, ele não quer saber que o tipo daquele cliente é tipo código 3, é tipo código 5. Para ele não faz sentido, senão ele vai ter que sempre ter uma tabelinha, uma colinha ali na mesa dele de trabalho para ele saber quais são os códigos. Então, para o usuário, não vai fazer sentido trabalhar com os códigos. Para o usuário, faz sentido trabalhar com as descrições, com os textos. Então, a gente vai aprender como é que a gente vai começar a trabalhar com isso. Por exemplo, quando a gente olha para o banco de dados, eu olho aqui para os clientes listados, né? Ó, eu olho para o banco de dados, eu olho aqui os códigos, ó, tem o código dos clientes, né? Mas quando eu olho no resultado para o usuário, eu vejo aqui o texto, né? A descrição. Então, o resultado que a gente apresenta para o usuário tem que ser um resultado que o usuário está acostumado a trabalhar. Então, a gente vai ver como é que isso está construído. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, que a gente precisou fazer algumas adaptações, né? Eu criei a classe tipo cliente, né? Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, vou abrir aqui a estrutura do meu projeto, ó. Eu criei a classe tipo cliente, porque eu não tinha essa classe ainda criada. Então, eu criei, ela tem o ID, ela tem getters e setters. Como eu cadastrei direto no banco, eu ainda não tenho método de cadastro, mas o ideal é formulário de cadastro, métodos para cadastrar, que vocês terão aí nos projetos de vocês. E aí eu criei um método e dei o nome para ele de listar. Qual é o objetivo desse método? É listar tudo que está cadastrado ali para mim, certo? Então eu fiz quase um select asterisco. Por que eu não fiz um select asterisco? Porque a gente não lista os dados usando select asterisco. Lembra disso, né? O asterisco significa tudo e tudo quer dizer tudo, até de repente uma sujeira de memória que possa vir junto. Então a gente não vai fazer select asterisco. A gente vai listar os campos. Então, ó, select ID tipo cliente, vírgula, desk tipo cliente, from TB tipo cliente, certo? E aí eu vou só dar um zoom aqui na fonte. Isso. E aí a gente tem que entender uma coisa: fazer um select numa linguagem de programação é sempre diferente de fazer um insert, um update, um delete. Quando eu faço essas ações de manipulação de dado, o que o banco de dados retorna para mim é uma mensagem dizendo assim, quantas linhas foram afetadas. Então, é isso que ele retorna. Quando eu faço um select no banco de dados, o que ele retorna para mim é sempre uma matriz. Ele retorna uma estrutura de dados muito semelhante a uma matriz. É só você lembrar, né? Se a gente olhar lá no banco de dados, ó, ele vai retornar isso daqui para mim, ó. Ele vai retornar isso, né? A gente está falando dessa tabela cliente aqui, ó. Deixa ele carregar. Ele vai retornar isso aqui para mim, ó. E isso é uma matriz. E aí, quando eu recebo na programação uma matriz, eu trato uma matriz diferente. Então, a gente tem alguns comandos diferentes que a gente precisa se atentar para receber essa matriz que vem do banco de dados, certo? Então, vamos lá. Eu abri a conexão com o banco de dados dentro do meu método que lista. Eu criei o meu select, né, que vai fazer essa consulta. E eu estou executando esse select, certo? E essa execução eu estou guardando numa variável que eu chamei de resultado. Até aqui não teve muita diferença. Só que esse resultado, ele é uma matriz. E eu preciso que essa matriz, ela agora se organize em forma de linhas e colunas, porque ela não vem exatamente organizada em forma de linhas e colunas quando ela vem do banco de dados. Então, eu preciso usar esse método, fetch all. O que ele vai fazer, esse método? Ele vai pegar o resultado que veio do banco de dados e ele vai listar as linhas para mim. Ele vai organizar esse resultado do banco de dados e traduzir ele numa matriz que eu sei trabalhar na programação. Então, eu preciso passar esse resultado por esse método. É esse método que vai tratar os dados. O objetivo desse método é fazer isso. É pegar o que vem do banco, ele vai tratar os dados e vai transformar isso numa matriz de verdade, que eu consigo traduzir ela e trabalhar em programação.
E aí, se a gente lembrar de alguns vídeos passados, a gente falou de vetor, e a matriz é exatamente igual a um vetor, só que a gente vai trabalhar com linhas e colunas. Então, a gente vai agora começar a trabalhar com uma estrutura que a gente já conhece. Enquanto a gente não passa por esse cara aqui, a gente não consegue trabalhar com os dados que vêm do banco. Então, por isso, esse cara é muito importante. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando ele do meu resultado e estou jogando numa lista. Então, a ideia é que esse método, ele vai agora listar todos os meus dados do banco e vai guardar dentro dessa variável lista. E eu estou retornando a minha lista que veio do banco de dados. Então, eu estou retornando a lista de tudo que ele trouxe no banco de dados. Certo? Ou seja, agora a lista é a estrutura que tem os dados que são resultado daquele select que a gente fez, né? Na tabela tipo de cliente, né? Exatamente. Ela está exatamente igual à tabela do cliente. Então, é importante a gente entender, quando eu faço uma pesquisa do banco, os dados vêm. Eu passo pelo método para ele traduzir isso e jogar numa forma que eu, na programação, consigo manipular, consigo mexer. Certo? Agora eu tenho que fazer essa lista virar aquela combo box que a gente viu lá no começo, ó. Virar essa combo box. Porque ela não está no formato de uma combo box, de um select option. Então, a gente vai fazer essa informação se transformar naquilo. E está lá na página index. Então, eu vou lá para index agora. Então, eu vou lá na index. Se vocês se lembrarem também, lá no comecinho, nós falamos em alguns vídeos que toda operação de banco de dados, ela vem dentro de um try-catch. Toda ação de banco de dados, toda vez que eu chamo algo do banco de dados, eu executo dentro de um try-catch. Por quê? Porque pode acontecer algum erro, alguma exceção. Então, é por isso que eu estou executando isso dentro de um bloco de try-catch. Eu estou executando aqui algumas ações. Se alguma delas der errado, ele vai exibir a mensagem de erro para mim aqui, certo? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando um objeto da classe cliente e eu estou criando um objeto da classe tipo cliente. Por que eu estou chamando esses caras direto? Porque aqui em cima eu estou dando um require na global. Lembra da global que a gente também falou? Porque eu chamei a global, eu posso criar todos os meus objetos aqui que ele vai dar um require nela para mim, certo? Agora eu vou falar um pouco da tipo cliente. Lá na tipo cliente, a gente não fez o método listar? O que ele faz, o método listar? Pega lá no banco de dados, consulta os dados, transforma numa matriz e devolve essa lista. Então, eu criei uma variável chamada lista de tipo, porque é tipo de cliente. Então, agora, essa variável lista tipo, ela tem a lista de todos os tipos. Mas o que está dentro dessa lista? O que veio do banco de dados. E o que veio do banco de dados? O que eu fiz no select. O meu select tinha o ID e a descrição. Eu não posso esquecer isso. Quais campos eu trouxe no select? Então, ó, são esses campos com essa nomenclatura. Eu não posso esquecer isso. Isso vai ser fundamental agora. Porque agora eu tenho que montar o meu select. Então, eu vou lá no meu formulário e tá aqui o meu select, ó. Select, name, e eu dei um nome para ele, tipo cliente, certo? E aí, nós aprendemos... Só para a gente reforçar, esse select que a professora está falando é a combo, né? Para a gente lembrar que o select que ela está falando não é o select do banco, é o select, a caixinha de seleção lá da combo, certo? Então, aí, ó, ela está criando aquela combo box que vai receber a descrição do tipo de cliente que a gente vai trazer lá do banco. Bom, só para não ficar confuso, porque aquele primeiro select que ela fez foi a consulta no banco. Agora ela está criando o select, mas não é o select o select do banco, é o select do HTML, que infelizmente tem esse nome, podia ser uma combo box, mas é uma combo box, tá bom? Ia facilitar para a gente, né? Então, ó, agora a combo box eu dei o nome para ela de tipo cliente. E aí, se você recordar, quando a gente falou da aula de vetor, nós apresentamos esse laço para você, o for each. Qual era a ideia do laço for each? O for each, o que ele fazia? Ele percorria um vetor
E se ele percorre vetor, ele também percorre uma matriz, uma lista de dados. Olha só, as coisas começando a se juntar agora. Ele percorre do começo ao fim toda a estrutura. Então, se eu tenho um laço de repetição que faz isso para mim e eu tenho uma lista, mas eu não sei quantos dados tem dentro dela, esse laço é o ideal para usar nessa estrutura, porque eu não sei quantos dados vêm do banco. Podem ter vindo 2 registros, podem ter vindo 5 registros, podem ter vindo 1000 registros. Eu não sei quantos. A quantidade de linhas, né, que essa matriz vai ter vai depender do tamanho que está o seu banco. Eu sei quantas colunas tem, eu sei que tem 2 colunas, mas eu não sei quantos registros tem. Cada registro vai ser uma linha. E o for each, ele vai percorrer cada linha, sejam elas quantas forem. Exatamente. Então, como eu não sei o fim, porque se eu usasse o for, por exemplo, eu teria que saber o fim. Para usar o while, eu teria que saber uma condição de parada. E o for each, eu não preciso saber. Ele sabe sozinho quando ele tem que parar de executar. Então, ele é o ideal para fazer esse percurso. E aí, eu queria que vocês observassem algumas coisas aqui. Como eu estou misturando o PHP com o HTML, para não ficar muito bagunçado, as linhas que tem PHP, eu abri e fechei o PHP daquela linha, tá certo? Então, se você olhar e você fala, pode fazer isso, professora? Claro que pode. O PHP trabalha junto com o HTML. Então, eu posso misturar essas informações. Então, ó, a linha que eu tenho PHP, eu abri o PHP e fechei na mesma linha. Então, se você observar, ó, então aqui, ó, eu tenho o PHP abrindo e fechando só para fechar uma chave, tá certo? Você fala, tem muito abre e fecha, professora. Mas as estruturas, elas estão bem identificadas. Então, a linha de PHP só tem PHP. A linha que tem HTML, eu só coloquei o HTML, tá certo? Para a gente deixar essa estrutura bem separadinho. Até essa daqui, ó, ela vai um pouquinho para cá, ó. Só para a gente poder fechar as estruturas. Ó, eu vou colocar esse daqui para cá, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, ó, aqui eu abri o for each. Então, ó, a lista tipo. E aí, como a professora Aline falou, ele vai percorrer a lista e ele vai, cada volta do laço, ele vai parar em uma linha. Por isso eu criei a variável e chamei ela de linha. E aí, o que ele vai ter dentro dessa linha? Ele vai ter um registro do banco de dados. Dentro desse registro, o que ele tem? Ele tem uma linha do banco de dados. E nessa linha tem o quê? Tem o ID do tipo cliente, tem a descrição. Os 2 campos que eu fiz o select. Lembra dos campos que eu falei para a gente não esquecer? Vamos voltar lá no select, ó. Os 2 campos. Então, a cada volta desse laço, que começa aqui e termina aqui, quando ele passa por uma linha, ele tem um registro do banco de dados, que tem o ID e tem a descrição. Então, o que eu vou fazer? Lembra lá da estrutura do select option do HTML? No value, a gente geralmente colocava o quê? O código, que é o número, que é esse valor que vai para o PHP. E entre os options, a gente coloca o texto, que é esse que o usuário visualiza. Então, olha o que eu coloquei, ó. Eu abri o option dentro do for each, eu estou dentro do laço, certo? Value igual. Aí eu abri o PHP, coloquei um echo, porque isso é uma variável em PHP. Ela não vai aparecer sozinha, então tem que ter uma mensagem de impressão para que ela seja impressa, certo? Se eu colocar só a variável aqui, não acontece nada. Eu tenho que colocar a mensagem de impressão para ele exibir a variável e aí então ela ser impressa, tá certo? Então, o echo, aí a minha linha, que é aquele registro, aquela linha do banco de dados, e o nome do campo da tabela que eu fiz o select, o ID. E aí aqui eu fechei o PHP. E esse sinal aqui tá fechando esse option, ó. Eu acho que eu até vou colocar ele ali, ó, para ficar fechando na mesma linha, ó. Esse cara tá fechando esse option aqui, ó. Isso aqui tá fechando essa estrutura. Então eu abri o option. Isso daqui tá servindo para quê? Para colocar o código do cliente.
Então, aqui ele está colocando o código do tipo de cliente. E aqui é o fecha option. Então, entre o abre option e fecha option, a gente não coloca o texto. Então, o que eu estou fazendo? Ó, abri o PHP, coloquei o eco porque está numa variável. Se eu não colocar eco, ele não imprime. Então, tem que estar dentro de uma mensagem de impressão. A minha linha, porque ela tem o registro do banco de dados, a descrição, certo? E aí eu fechei o PHP. Aí aqui eu fecho o option, então ele fechou o option. Aqui eu tô fechando o for each. O que eu tô falando para ele? Eu tô pegando aquela lista que vieram todos os tipos de cliente do banco de dados. Ele vai pegar a cada volta do laço e vai criar um option. E vai colocar no value o código e entre os options a descrição. E ele vai criar um option para cada valor que ele encontrar no banco de dados. Quando ele terminar, ele terminou de construir a minha combo box. E aí, por isso, a gente tem esse resultado aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Por isso, a gente tem esse resultado aqui, ó. Certo? E aí, se eu fizer assim, ó, exibir código fonte, só para a gente dar uma olhada. Dá uma olhada aqui, ó. Ele bagunçou um pouquinho, mas olha aqui, ó. Option value 1, físico. Option value 2, jurídico. Option value 3, pequena empresa. Option value 4. Olha o ID aqui. Olha a descrição aqui sendo montada. É isso que ele vai fazer para a gente. Ele vai criando essa estrutura automaticamente. Lembra disso? Um laço de repetição repete qualquer estrutura. Que estrutura eu quero que ele repita? A estrutura do option aqui dentro. Então, ele vai repetir essa estrutura para mim. Eu só tenho que encontrar aonde eu vou colocar as informações, certo? Assim eu monto o meu select. Então, desse jeito, eu estou montando o select que vai carregar. E aí, eu posso criar aqui, por exemplo, ó, eu vou criar a papelaria XYZ. E aí, papel, xyz.com. E aí ela é uma MEI, cadastrar. E aí vamos olhar lá embaixo, ó, papelaria XYZ, MEI, está cadastrado no banco de dados. É desse jeito. E aí vamos ver como é que ele manda essa informação. O que está acontecendo quando isso é cadastrado? Ele vai mandar para o cadastro do cliente o ID. E aí, lá no cadastro do cliente, eu vou pegar o ID via post pelo nome do campo do select, ó, tipo cliente. Já é o ID, então eu não vou ter dificuldade nenhuma em cadastrar a chave estrangeira, certo? E aí, lá no cliente, quando eu criei o campo, ó, eu criei aqui o ID tipo cliente, eu criei aqui, ó, get e criei aqui set. Então, eu chamei o set, o ID tipo de cliente, peguei o que veio via post e aí fiz o ajuste no método de cadastro do cliente, ó. Eu acho que eu vou dar um enter aqui só para ficar melhor para enxergar. Aqui, ó, eu estou inserindo na TB cliente o ID do tipo de cliente, pegando o ID do tipo de cliente. Então, aqui na hora de inserir o dado, isso já foi tratado. Então, aqui na hora de cadastrar, não teve muito segredo, o dado já veio corretamente. Aqui o cuidado que a gente tem que ter é na hora de criar o option para que o valor seja correto. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui no value a descrição, na hora de cadastrar ia dar errado, porque se eu estou ligando chave primária com estrangeira, tem que vir o número, o código, não pode vir uma palavra, aí daria errado. Sempre no value vai aparecer a chave estrangeira, Então, né? O valor da sempre chave no estrangeira. value, sempre. Então, o É, cuidado... o que você vai escrever na tela é o que você quer. Exatamente. Então, o cuidado aqui é na hora de criar o select. Então, por exemplo, na hora de criar uma tela que vai ter a matrícula,
e você vai querer selecionar a turma, no Velo tem que ter o código da turma. Na descrição, aí você pode colocar o nome da turma. Ah, tem o aluno. No Velo vai o código do aluno. Ali na descrição vai o nome do aluno. Mas por quê? Porque na hora que o dado for, já vai o código de chave estrangeira. Aí na hora de fazer o cadastro tá fácil. Você já mandou o dado correto. Aí você não tem que tratar o dado. Porque se eu tivesse mandado aqui a descrição, eu não poderia fazer o insert direto. Eu teria que fazer um select, descobrir qual era o código daquela descrição. Aí depois é que eu faria o insert. Olha o trabalho que ia dar. Então a gente já manda o código correto para não ter esse tipo de trabalho depois, beleza? Feito o cadastro, tá fácil agora, né? Agora o que está faltando? A gente conseguir visualizar isso. E na hora de visualizar, aqui eu não vou mostrar para o usuário o código. Lembra, o código de chave primária e estrangeira, ele só serve para nós programadores. Para o usuário, ele quer ver a descrição, bonitinho. Então, na hora de mostrar a matrícula, você não vai mostrar que o aluno número 5 está matriculado na turma 3. Você não vai mostrar que o cliente número 2 comprou o produto número 10. Você não vai mostrar esse tipo de informação. Você tem que mostrar os nomes, as descrições das informações. Então, a gente vai usar o nosso maravilhoso Inner Join. Então, vamos ver como é que isso fica? Lá no Mostrar dentro de uma tabela, né? Exatamente. E aí eu fiz aqui o método listar no cliente, porque agora eu não quero listar o cliente. Então, ó, de novo, eu criei a conexão e aí eu criei o select, do mesmo jeito que vocês estão acostumados a fazer os selects com o Inner Join lá na aula de banco de dados, mas agora a gente vai fazer o select com o Inner Join aqui. Então, ó, select ID do cliente, nome do cliente, e-mail do cliente, a descrição do tipo do cliente. From TB cliente, inner join, TB tipo cliente. On TB cliente, ID tipo cliente igual TB tipo cliente, ID tipo cliente. Então percebe que eu já fiz o meu select com o inner join. Então o select já veio. Aí você fala, professora, estou fazendo meu select, não está dando certo. O que você pode fazer? Você pode copiar o seu select antes de executar, ou se estiver dando errado, você vai lá no banco de dados, né? Uma sugestão, deixa eu diminuir aqui, não ficar tão grandão. Você vai lá na parte do SQL e você executa ele aqui. E aqui você olha o resultado. Se o resultado que você enxergar aqui está correto, você já sabe que o seu select está ok. Se tiver algum erro, o MySQL já vai avisar para você, ele vai te mostrar. Ou se o resultado que está aparecendo aqui não é o que você quer, você já consegue visualizar aqui. Isso já vai te dar uma boa ajuda na construção do seu SQL. Ó, se vocês perceberem, volta lá no banco, Van. Aquela tabela que tá aqui, ó, que ele listou como resposta, é exatamente a mesma tabela que a gente vai exibir dentro do HTML, lá dentro do Exatamente. index, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer agora, uma vez que eu já tenho essa tabela, é exibi-la nessa página principal. Exatamente. Então, agora, do mesmo jeito, eu tenho que mostrar esses dados. Então, ó, executei, joguei numa variável chamada resultado. Lembra, quando eu faço um select no banco de dados, o que vem para mim é uma matriz de dados. Então, eu tenho que passar por um cara chamado fetchAll. O que esse cara vai fazer? Ele vai organizar esses dados na forma de uma matriz que eu consigo trabalhar programando ela, certo? E aí eu joguei numa variável chamada lista. Do mesmo jeito, eu tenho sempre o costume, né, o padrão de trabalhar com o mesmo nome, a mesma nomenclatura de variáveis. Por quê? Porque eu gosto? Não, porque isso facilita na hora de desenvolver. Então é importante que vocês criem um padrão de nomenclatura das suas variáveis, porque isso vai facilitar a codificação de vocês. Você pode, de repente, nem usar o mesmo padrão que eu uso, mas é importante você seguir um padrão, porque isso auxilia na hora de desenvolver. E aí eu volto lá na Index, porque é lá que eu estou mostrando os meus clientes.
Então, eu vou lá em cima, de novo, dentro do try-catch, ó, dentro do try-catch, lembra? Criei um objeto da classe cliente e estou chamando o método listar e estou guardando numa variável que chama lista cliente. E como a professora Aline falou, quando eu listo dados num site, num sistema web, eu vou fazer uso de uma tabela. Não tem jeito. Listar dados numa página web, a gente vai fazer uso de tabelas, tá certo? A forma mais simples que a gente tem. A minha tabela, ela não tem bordas, né, linhas e colunas. E aí, se você observar, a minha tabela tá aqui, ó, lista de clientes cadastrados, eu coloquei um título, abri a minha tabela, certo? Aí criei o cabeçalho, né, o T-head aqui, o T-read, né? E aí eu criei uma estrutura. Eu tô montando aqui o ID, o nome, o e-mail e o tipo de cliente. Por quê? Porque são esses campos, lembra? Eu tenho que lembrar do meu select. Que campos eu estou trazendo nessa consulta? Então, tá aqui os campos que eu estou trazendo, certo? E aí eu criei já 2 colunas a mais. Por quê? Porque eu sei que eu posso querer editar esses dados e excluir. E isso são informações futuras. Eu já estou dando aí um spoiler de coisas que a gente pode pensar futuramente, certo? Então, eu já estou trazendo aqui a estrutura da minha tabela. Aí, eu já abri aqui, ó, o T-body, né? Então, eu já abri o corpo da minha tabela. E da mesma forma que eu carreguei o select lá em cima usando um for each, eu vou carregar aqui embaixo o meu cliente usando um outro for each, tá? Então, tá aqui, ó, o for each, eu vou jogar aqui para o lado um pouquinho, ó. Tá aqui um for each, e aí do mesmo jeito, eu tenho uma lista de clientes. O que o for each vai fazer? A cada volta do laço, ele vai posicionar, é como se ele tivesse um apontador, né? Ele aponta. Então, ele para em uma linha daquela lista. E quando eu falo que ele para em uma linha da lista, ele pega um registro do banco de dados. Então, ele tem um ID, um nome, o e-mail e uma descrição. Ele tem os dados de um cliente inteiro. E aí, aqui eu abri, ó, uma célula e numa célula eu coloquei o ID do cliente, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, o nome do cliente, o e-mail e a descrição. Lembrando que os campos que eu escrevo aqui tem que ser o mesmo nome do campo como ele está escrito lá no Select. Eu não posso escrever aqui diferente. Eu tenho que escrever exatamente igual. Se eu escrever diferente aqui, ele não acha, certo? Aqui embaixo, o que eu criei? Eu criei 2 formulários, 2 páginas, que a gente vai falar mais para frente com vocês, que eu tô usando para editar e excluir o registro, tá? Então, mais para frente a gente vai falar desses caras aqui, que eu tô mandando só o código dele via GET para a gente poder fazer edição e exclusão. Então, não se preocupem com isso que a gente vai falar mais para frente. Serão as cenas dos próximos capítulos, a gente já Isso, tá dando cenas dos spoiler. próximos capítulos, tá bom? Então, eu estou carregando o cliente aqui. Então, é por conta daquele inner join que a gente fez no select, que aqui eu consigo trazer a descrição e não o código. É por conta daquele inner join que eu não trago código, eu trago a descrição, eu trago que o cliente é pessoa física, jurídica, não código 1, código 2. É por isso que o meu select aqui, ó, fica bonitinho desse jeito. Ele não fica com um código igual na tabela do banco de dados, né? Quando eu clico aqui, ele não fica com esse resultado. Esse resultado é para mim, programadora, para o usuário, tem que ser um resultado bonitinho, agradável. Então, a gente sempre tem que se preocupar com isso. Qual é o resultado que o usuário precisa, tá certo? A gente sempre tem que traduzir as chaves estrangeiras nas descrições, nos textos, porque os códigos, eles são feitos para nós, programadores, não para os usuários. Esse é um cuidado que a gente precisa ter, tá certo, galera? Eu vou passar todos esses arquivos para vocês, todos esses códigos eles serão passados junto com o vídeo, para que vocês possam testar, para depois aplicarem aí no projeto de vocês, tá joia? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Isso. É isso aí, galera. Parece que é complicado.
mas quando vocês forem fazer, baseado nos arquivos modelo que a gente vai disponibilizar para vocês, vocês vão começar a entender o que é cada coisa. Só um detalhe, vocês se lembram que lá nas primeiras aulas de PHP, a gente explicou para vocês que uma estrutura de vetor e de matriz no PHP, ela pode ter como índices um nome, né? Agora está explicando por quê, porque na verdade o que retorna do banco de dados nada mais é do que uma tabela, sendo que os índices vão ser os nomes dos campos. Isso que tem que coincidir. Você sempre vai usar ali como índice o nome do campo que você usou. Então, conforme vocês forem entendendo isso, vocês vão conseguir manipular com um pouco mais de facilidade esses dados que vêm do banco, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Reproduzam este exemplo e aí nós vamos aplicar no projeto de vocês, né, no projeto final, que, apesar de tudo, se Deus quiser, vai sair. Isso mesmo, galera. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nós vamos estar à disposição, tá joia? E é isso. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, amiga. Tchau, Van. Obrigada por tudo e até a próxima aula. Obrigada pela audiência de vocês. Qualquer dúvida, nos procurem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.